E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jane do blog Sem Versos e hoje eu trouxe uma série pra vocês que é Lendo Clássicos, meus amores. Quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto muito de clássicos porque a maioria tem um linguajar assim mais difícil de se entender e eu sou uma pessoa que eu não gosto de coisas difíceis pra compreender, então eu nunca gostei muito de clássicos, alguns, né, no caso. Mas, e principalmente clássicos brasileiros, eu não sei, porque eu nunca gostei. Mas uma leitura me mudou, que é A Escrava Isaura. Eu ganhei vários livros do meu namorado, de vários clássicos na verdade, e eu tava com muito medo de ler um clássico. Eu já tava querendo, porque assim, eu não aceito que eu não consigo ler clássicos, eu precisava ler algum clássico que eu gostasse. E eu peguei esse livro de primeira mão e foi ótimo para começo, assim, foi ótimo mesmo, porque é uma leitura que não tem... não é difícil, sabe? Não é uma leitura difícil, é muito fácil e simples. Então, eu não sei como é as outras edições, né, deve ter várias por aí de A Escrava Isaura, porque é de fato um livro clássico, mas eu não sei como que é as outras edições, se isso aqui foi editado, provavelmente, né, todos são editados, mas é um livro ótimo, é uma edição completíssima e ótima que eu vou falar no final pra vocês. Por enquanto, eu vou começar falando sobre a história. Se vocês me verem olhando pra baixo é porque eu anotei 3 páginas de anotações desse livro, de tanto que eu gostei. Quando eu anoto é porque eu gosto muito. Então eu vou pegar minha cola aqui, sabe? Então, começando, o narrador, que é o autor, né? Ele apresenta o ambiente que se passa a história, ele começa pelo jardim, vai apresentar a casa, tudo nos mínimos detalhes, até chegar à moça que toca piano. É tudo descrito nos mínimos detalhes, o que é ótimo. Eu achei, assim, já cortando aqui, eu achei que ele apresenta tudo nos detalhes, a história tem início, meio e fim de forma muito detalhada. A moça que toca piano na sala é a Isaura, que é uma escrava com privilégios dentro da casa. Nisso conhecemos também a família que ali habita. Então, no começo a gente tem um diálogo entre a Malvina, que é a senhora da casa, e a Isaura, que a gente já percebe que apesar de ela ter privilégios, a gente vê que eles nunca deixam de enfatizar o lugar dela como escrava. Então, assim, eles falam que ela foi tratada como filha pela mãe e tal, que morreu, mas eles sempre enfatizam que ela é uma escrava de fato, tanto que no primeiro trecho a gente já percebe isso. O trecho da página 13 diz o seguinte: mas senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava, essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixa-se da tua sorte, Isaura. Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isso é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Então ela sabe conhecer o lugar dela, apesar de ser tratada com privilégios, ela sabe que ela é uma escrava e que ela continua sendo tratada como uma escrava, porque é isso que ela é. É contado como nasceu a Isaura, a história da família dela, que a mãe era a mulata, como eles descrevem, favorita da casa, a favorita do comendador, que olhava as escravas com outros olhos, né? De tantas ameaças que ela recebia, ela acabou cedendo às exigências do comendador, só que ela pegou asco por ele, ela desprezava ele e não escondia isso, só que o comendador ele ficou mais furioso ainda, e nisso ele pedia pro feitor dar mais trabalho árduo para ela e maltratá-la ainda mais. Mas o feitor, ao invés de dar mais trabalho para a escrava, ele acabou se apaixonando por ela e tiveram uma história de amor, e assim nasceu a Isaura. O comendador acabou ficando furioso ainda mais com os dois e ele fez ela submeter a coisas mais horríveis ainda e ela acabou morrendo.
Depois da morte da mãe da Isaura, o comendador e a sua esposa ficaram com a consciência pesada pelo que aconteceu e prometeram criar a Isaura como filha, e assim ela foi criada. De fato, a Isaura foi criada como uma filha. Ela era muito gentil, as pessoas gostavam muito dela e todo mundo que ali moravam perguntavam por que ela não obtinha a liberdade, por que não davam uma carta de alforria para ela. Eu vi um gato. Só que se passou tanto tempo que a senhora da casa acabou falecendo e não dando a liberdade a Isaura, e assim ela ficou na mão de pessoas cruéis, como o Leôncio. Aquele comendador que a gente tinha visto no começo, ele acabou deixando a fazenda toda pro filho, pro Leôncio, e falou: faz aí o que você quiser, pega a Isaura e faz o que você quiser com os escravos. E ele acabou que não queria dar liberdade pra Isaura. Conforme a história vai sendo contada, vão sendo apresentados personagens como Leôncio e Henrique. O Leôncio é o marido da Malvina e Henrique, o irmão da Malvina. Ambos obtêm uma intriga, pois os dois acabam apaixonados pela Isaura, o que acaba gerando um transtorno dentro da casa toda. A Malvina, que gostava da Isaura, tinha ela muito próxima, ela acabou pegando ciúmes da Isaura e a Isaura acabou pagando todo o pato. Enfim, gente, esse é o resumo dos resumos. A história ainda tem muito mais pra ser contada e eu não vou dar mais spoiler. O básico que eu contei aqui já serve pra vocês terem uma noção da história. Além da história ser sobre escravidão, que é o óbvio, né? Ela não é só sobre escravidão, ela trata do machismo, da intriga entre as mulheres, assédio, abuso de senhores com seus empregados. E apesar do livro ter sido publicado em 1875, é muito tempo, né? A gente sabe que a história relatada, ela ainda existe. O machismo existe, o racismo existe ainda. O livro é bom para comparar como eram os costumes da época com o que é hoje em dia, e muita coisa ainda existe, ainda é igual. Gente, vamos falar um pouco sobre essa edição. Gente, eu amei essa edição. Ainda bem que eu comprei outras edições de outros livros, né? Então eu vou mostrar aí pra vocês, tentar mostrar como é a edição desse livro. A gente já vê aí no vídeo que logo quando a gente abre tem um suplemento de atividades que é pra você fazer sobre o livro, e isso já é bom porque a gente já vai treinando, entendeu? No final do livro, quando a gente termina, a gente vê uma página que eles falam sobre os períodos literários, a literatura de informação, barroco, o arcadismo, o romantismo, que é onde se encaixa a escravizaura, o realismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Daí aqui do outro lado tem a história do Bernardo Guimarães e um pouco da escravizaura, que eu não vou ler para não dar muito spoiler. Aqui do outro lado a gente já vê as obras do autor, que também possuem histórias sobre política e social. Ele fala muito sobre isso. Daí aqui tem uma parte sobre o romantismo. Aqui também sobre o romantismo no Brasil. Daí depois ele fala por que ler os clássicos na nossa literatura. Então assim, é um livro completo, é um livro ótimo. Então assim, essa edição é ótima, eu gostei muito. Não pesquisei sobre outras edições, não vi muito sobre, mas também vi que a escrita do autor é basicamente a mesma. Não fiz uma pesquisa maior para pesquisar sobre isso, mas esse livro aqui ele é ótimo para quem quer uma leitura fácil, simples, sabe? Também fala sobre outras coisas da língua portuguesa, né? Como vocês viram aí, o romantismo no Brasil. É um livro ótimo, assim, para você estudar mesmo. Tem uma coisa, gente, que eu esqueci de falar. Eles falam aqui no livro também, que é sobre o fato da Isaura ser branca, né? O Bernardo Guimarães, ele nasceu numa época assim que não se iria aceitar muito bem um livro escrito
e tendo como protagonista de um romance uma escrava negra. Então ele optou ali por fazer uma escrava branca, né? E eles falam bastante sobre o romantismo na Europa, que esse livro é muito comparado com o romantismo europeu, que é sobre uma mulher que é perseguida e que tem como ajuda a outra mulher e tudo mais. É o básico assim do romance europeu, sabe? Então ele é muito comparado com o romance europeu e tem muito a que se discutir sobre o fato da Isaura ser branca, uma escrava branca, porque ele acaba sendo um livro meio racista, assim, digamos assim, apesar da história ser muito boa, ele acaba sendo um pouco racista pelo fato da Isaura ser branca e não uma escrava negra, porque isso acaba sendo meio que muito fictício, né? Uma escrava branca, enfim, né? Então isso tem que ser discutido ainda, sabe? E pensado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu pretendo ler outros clássicos, então aguardem aí pra essa série, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.